Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça de número 1025. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz ainda da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel, olha ele aí. Esse é o grande Michel. E quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você de uma forma muito especial. Deixa eu ler aqui algumas mensagens que me chegaram no dia 21 do 1 de 26, 21 de janeiro. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Angelina Lima, boa noite, gratidão. Que mais? Deixa eu aumentar aqui, senão eu não enxergo. Selma Caires Neves, boa noite, doutor Paulo. Passando para dizer que não perco o nosso Kairos nenhum dia e que as aulas estão muito boas. Muito bom, muito obrigado. Vamos sempre agradecer a Deus, né? Porque isso é pura misericórdia de Deus. Se você consegue entender e eu consigo explicar, é a ação do Espírito Santo que a gente nem sabe, né? A gente nem percebe, mas o Espírito Santo está agindo. Essa ação interior do Espírito Santo é maravilhosa. Ela permite que eu possa explicar de tal forma que você compreenda e você compreende de tal forma que te sirva para a vida. Isso é a ação clara do Espírito Santo. Então, fico muito feliz e eu sempre peço a Deus para não atrapalhar a ação do Espírito Santo, né? Que mais? Cristina Ranagusco. Boa noite, doutor Paulo. Paz e bênçãos de Deus para todos. Para os alunos novos, aí tá vendo? Ela está dando boas-vindas para você que está chegando agora. Muito obrigado. Assista às aulas anteriores. É a dica da Cristina Ranagusco. Assistam às aulas anteriores. Veja, quando começaram os programas no novo horário, e nós estamos fazendo um resumo do Catecismo da Igreja Católica, de pontos importantes, e esse resumo está todo guardado na Rádio 9 de Julho, está tudo lá. Então é fácil de encontrar, é fácil de ouvir, e é legal você assistir às aulas anteriores, né? É de muita sabedoria do nosso querido Jesus, diz a Cristina Ranagusco. Como é importante escolas que tenham aulas de ensinamentos religiosos. As crianças ficam perdidas no mundo sem Deus. O mundo está perdido? Eu não digo que o mundo está perdido porque a gente nunca deve esquecer de uma coisa, Cristina. Cristina e os nossos queridos ouvintes, né? O Senhor da história é Jesus Cristo. A gente vive num mundo hoje muito conturbado, realmente, a gente vive num mundo muito alheio a Deus, que se distanciou de Deus. E essas influências negativas também atingem a todos nós. Você percebe, a gente percebe claramente quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a rezar, o quanto nós não estamos sob o senhorio de Jesus também. Quantas e quantas vezes nós deixamos o nosso orgulho falar mais alto, as nossas ideias, ou os nossos medos, ou as nossas prepotências. Então, realmente, nós estamos vivendo um tempo muito, muito difícil para a sociedade e para as pessoas. Mas a gente nunca deve esquecer algo que é essencial. Jesus Cristo é Senhor deste universo, deste mundo, tudo está nas mãos de Deus. Se Deus está permitindo que a gente passe por esses tempos, é porque Deus tem um grande ensino para todos nós. Então, diante desses tempos que a igreja sempre enfrentou ao longo desses 2000 anos, nós precisamos ter essa certeza. Quem manda, no fundo, é Deus. Quem tem a autoridade, quem tem o poder, quem tem o controle é Deus. Só que ele exerce esse poder e esse controle com sabedoria, com justiça, com amor, respeitando a nossa liberdade. Mas nunca deve se esquecer que quem domina é Deus. Dominus. Dominus é o Senhor é Jesus Cristo. Não é o mundo, não são as dificuldades do mundo, e é por isso
que a gente pode afirmar que o mundo não está perdido, porque Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Então, a história, ela tem fases em que a humanidade se aproxima mais de Deus e fases onde a humanidade se afasta de Deus. E depois há uma reaproximação. Agora, o que vai acontecer para que essa reaproximação aconteça, não cabe a gente definir. Nós precisamos viver a vida da gente na certeza de que Jesus é o Senhor. Jesus pode tudo, Jesus é capaz de tudo, Jesus venceu o demônio, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus ressuscita. Então, quando nós estamos juntos de Cristo, nós temos tudo. Quando nós estamos longe de Cristo, nós perdemos tudo. Então, porque sem Cristo nada podeis fazer, diz a palavra de Deus. Agora, Cristo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é dono do universo. Deus cria o universo e mantém o universo funcionando. Então, tudo está nas mãos de Deus. Tudo. Até as pessoas mais reticentes, até o ateu mais reticente, ele vive, querendo ou não, sob o senhorio de Cristo. Só que ele não aceita. Ele não se abre, ele não consegue enxergar. O orgulho não permite que a gente enxergue. Se lembre, por isso que nós estudamos um monte de aulas sobre a humildade. O pecado cega o ser humano. Então, uma coisa estamos vivendo um tempo de profunda dificuldade, sem dúvida. Sem dúvida. Mas a última palavra não pertence a este mundo, ao mal, ao demônio, ou aos ateus, ou a qualquer pessoa. A última palavra pertence a Deus. Então, Cristina, não se deixa levar por esses sentimentos. Não se deixe levar por isso que nós estamos enxergando. O cristianismo ele é lindo porque a fé nos permite enxergar além daquilo que é visível. A fé é uma resposta que nós damos ao amor de Deus. Então, isso é importante que a gente compreenda. Por isso que nós estamos estudando todas as virtudes e agora nós vamos estudar as virtudes teologais. Então, é importante que a gente enxergue esse processo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as virtudes teologais, mas depois nós vamos pegar as 3 virtudes teologais e estudar aprofundadamente uma de cada vez. Hoje nós vamos dar um balanço geral das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, mas assim como nós trabalhamos a humildade em vários programas, eu pretendo trabalhar com vocês cada uma dessas 3 virtudes teologais que nos vêm de Deus. Fé, esperança e caridade, e amor. Então, é importante que a gente tenha a consciência disso. Então, a fé, no fundo, é uma resposta que nós damos, movidos por Deus, ao amor que Deus revela para a gente. Não existe amor maior do que o amor de Cristo. E a nossa aceitação a esse amor, e o nosso aderir a esse amor é a nossa resposta de fé. Então, a fé não nasce da minha capacidade. A fé é uma capacidade, um hábito que Deus me dá para responder com amor aquilo que Ele é, aquilo que Ele revela e aquilo que Ele nos oferece. Percebe? Então, a fé me permite enxergar além daquilo que eu estou vendo com os meus olhos. Os nossos olhos do mundo enxergam um mundo cada vez mais decaído, cada vez mais violento, cada vez mais cheio de dor, de revoluções, de injustiças, de situações terríveis, de grupos que por trás ficam manipulando um monte de coisa. Então, isso a gente enxerga. A gente enxerga determinados grupos que querem dominar. Você percebe que hoje existe um levantamento, digamos assim, de forças que vem lá do Oriente. Você vê um grupo poderoso lá na China, um grupo poderoso, China e Rússia, que é comunista. Você vê um grupo poderoso dos muçulmanos. Quer dizer, você vê um grupo poderoso na Europa
que é uma Europa ateia, materialista, hedonista. Quer dizer, esses grupos, a gente enxerga isso agindo no mundo, de certa forma e até certo ponto, porque não é tudo que eles apresentam para a gente. A gente não consegue ver tudo o que está por trás de tantas maquinações que são feitas para tentar controlar o poder mundial. Mas a gente enxerga. Agora, a fé permite a gente enxergar além. A fé nos capacita a perceber que Deus é poderoso, muito mais poderoso que todos esses movimentos e que todos esses grupos. Então, hoje, nós enxergamos o mundo movido por esses grupos. Um grupo marxista, bem radical, China e Rússia, um grupo de uma vertente de outra religião, que são esse pessoal lá do Oriente, né? A Arábia, toda aquela região, né? Os muçulmanos. E você percebe uma Europa que não é mais cristã, uma Europa que como é que se fala? Que se tornou materialista. Uma Europa que destruiu a raiz cristã. Você pega grupos europeus que são muito fortes, que eu não posso falar o nome aqui, mas sociedades secretas que foram minando a estrutura cristã do mundo para construir um mundo sem cristianismo. Então, essas sociedades secretas, a partir, por exemplo, da Inglaterra, se espalharam pelo mundo inteiro. E a intenção deles era justamente essa, destruir uma estrutura civilizacional cristã para colocar uma outra estrutura no lugar, uma estrutura liberal, humanista, materialista. Então você tem essa visão materialista, liberal do mundo, você tem uma visão materialista, comunista, e você tem uma visão religiosa oposta ao cristianismo, que são os muçulmanos radicais. Então, esses três grupos, eles estão agindo no mundo. Hoje você percebe, por exemplo, que a Inglaterra está se aproximando de forma muito clara desses grupos muçulmanos. Você percebe isso pelas notícias. Se você tem uma internet, se você tem uma possibilidade de ver e assistir uma série de outros noticiários, uma série de outras apresentações, você vai começar a enxergar, ora esses três grupos de mundo estão brigando entre si, ora eles se unem para alguma coisa, ora se separam de novo, cada um querendo buscar o domínio do mundo. Então, isso a gente enxerga. E é por isso que nós estamos diante dessa situação tão grave que nós vivemos. Então, a gente enxerga a situação grave, a gente enxerga algumas das maquinações que esses grupos estão fazendo, porque a gente não tem noção, humanamente falando, nem da metade do que está por trás desse cenário de mundo. Alguma coisa a gente capta aqui, capta ali, você percebe nos movimentos econômicos, nos movimentos administrativos, nos movimentos políticos, nos movimentos ideológicos, você vai percebendo essa arquitetura anticristã estabelecida no mundo e lutando entre si para dominar essa estrutura nova que foi construída sem Deus. Então nós estamos no meio disso. Só que Deus não fica indiferente. Deus não fica inerte diante de situações como essas. Deus é o Senhor da história. Ele permite tudo isso até um ponto em que ele chega e fala, basta. Basta. Entende? Basta. A virtude da esperança traz para a gente uma certeza de que Deus não abandona o ser humano. A virtude teologal da esperança traz para a gente a certeza de que Deus é capaz de nos transformar internamente a ponto de sermos novas criaturas. E a virtude do amor, da caridade, é infundida em nosso coração por Deus para que a gente possa realmente amar a Deus. E no caso da gente, hoje em dia, voltar a amar a Deus. Tem muita gente que não tem mais noção de Deus, mas essas mesmas pessoas podem ser tocadas pelo Espírito Santo.
O pecador mais terrível, o ateu mais ferrenho, qualquer um deles pode ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Então, é por isso que é importante a gente ter noção do que são as virtudes. As virtudes teologais, como nós já começamos a estudar na aula passada, que está lá no Catecismo da Igreja Católica, deixa eu abrir aqui. No Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1812, no Catecismo da Igreja Católica. Então, veja, as virtudes teologais, elas são, deixa eu pegar desde o comecinho, diz assim, são os pilares que sustentam a vida espiritual. Elas são chamadas de teologais porque tem Deus como origem. Tem Deus como origem, tem Deus como destino e tem Deus como o centro. Então, as virtudes humanas são hábitos humanos que nós desenvolvemos, hábitos bons, baseados em conceitos que estão dentro da gente, em necessidades que estão dentro da gente. As virtudes teologais, não. As virtudes teologais, elas vêm de Deus. Nós recebemos de Deus essas capacidades sobrenaturais. Fé, esperança e caridade. Então, a fé, a virtude da fé, ilumina a nossa inteligência. Isso é muito importante. As pessoas falam, fé é acreditar naquilo que você não vê. Não é isso. Essa visão de fé é muito pequena, é muito torta. Desculpa falar assim. A fé não é acreditar naquilo que a gente não vê. No fundo, isso é imaginação. Imaginar algo. E muitas vezes eles criticam o cristianismo por causa desses conceitos errados. A fé, a virtude teologal da fé, que é uma capacidade que Deus nos dá, é a nossa resposta ao amor dele. É a nossa capacidade de enxergar, é a capacidade que Deus nos dá para a gente enxergar a ação de Deus, o amor de Deus em nosso favor e responder. Isso é a virtude teologal da fé. Não é acreditar naquilo que você não vê. Isso pode ser muito confundido com imaginação. Então, uma vez teve uma nossa reunião do Querigma, quando a gente fazia parte do Querigma, que era um encontro que a gente dava aqui em São Paulo, nós ficamos muitos anos no pátio do colégio dando esse encontro chamado Querigma. E depois do segundo, terceiro ano de Querigma, nós começamos a ir por São Paulo inteiro dar esse encontro. Então, era um encontro de sábado e domingo, muito bonito, muito legal. Tinha uma equipe maravilhosa e uma equipe muito grande. E a gente sempre tinha, depois do encontro, reuniões para a gente analisar o encontro, ver o que foi bom, o que não foi, o que precisava mudar, como ajudar a equipe a melhorar, enfim, as reuniões para que o encontro pudesse acontecer de forma normal. Aí, numa dessas reuniões, a gente estava a coordenação do encontro, era um grupo menor, né, porque não dá para reunir todo mundo, o encontro era um monte de gente trabalhando. Então, cada grupo tinha o seu coordenador. Então, tinha o pessoal, a coordenação da música, a coordenação da pregação e do ensino, a coordenação da intercessão, a coordenação da cozinha, a coordenação da limpeza. Então, essas reuniões, os coordenadores se reuniam para discutir o efeito do encontro, as dificuldades, os acertos, o que precisava ser melhorado, como melhorar, enfim. E aí, numa dessas reuniões, começou a oração, e um dos coordenadores, um jovem que estava entrando no encontro, estava começando a trabalhar com a gente gente estava reunidos em círculo, aí ele fez questão de deixar uma cadeira vazia. E aí, na oração, ele falou, Jesus está sentado nessa cadeira. Ficou todo mundo olhando para o cara, né? Como que Jesus está sentado nessa cadeira, né? Jesus não está sentado nessa cadeira. Isso é imaginação. A fé não é imaginação, não é acreditar nessas coisas. Jesus está sentado nessa cadeira. Não, Jesus não está sentado nessa cadeira. Isto não é fé. Isto não é acreditar, isso não é virtude teologal da fé. Isso é imaginação.
o cristianismo não vive de imaginação. Então, a virtude teologal da fé, ela é importantíssima, ela é base, assim como a esperança e a caridade, para todas as virtudes humanas, nós já vimos isso na aula passada, mas ela não é uma imaginação. Então, nós, com muito carinho, sabe, com muito cuidado, quando terminou a oração, quando terminou a formação lá sobre a nossa reunião, alguns chegaram perto desse jovem e falaram, olha, meu amigo, não é assim. Jesus não está sentado aqui, isso não é fé, isso é imaginação. A virtude da fé, não tem nada a ver com imaginação. Não tem nada a ver com imaginação. Não é algo que nasce da gente, é algo que Deus nos dá. É uma capacidade que Deus nos dá para enxergar o amor dele e reconhecer esse amor, acolher esse amor e responder a esse amor. Então, é uma capacidade sobrenatural que vem de Deus, que nos leva a aderir a tudo que Cristo falou, ensinou e tudo que Cristo é. Veja, é uma realidade ligada a sinais. Jesus não está sentado naquela cadeira na reunião, não estava. As coisas não são assim. Isso é imaginação. Jesus age no meio de nós, mas ele não está sentado numa cadeira. Então, mesma coisa, você está numa celebração, em campo aberto, uma missa em campo aberto. Aí apagam as velas, por causa do vento, apagam as velas do altar. Aquelas velas que estão, por exemplo, o círio está aceso, aquela vela que representa Jesus. Então, está acesa o círio. De repente, o vento bate e apaga aquela vela. Aí o padre vai lá e acende de novo. Aí o vento vem e apaga. Aí alguém vira e fala, olha, faz de conta que essa vela está acesa. Não, a vela não está acesa. A vela está apagada. Não existe, isso não é fé. Fé não é imaginar. Imagine que a vela está acesa. Não, não é isso. Você entende? Fé não é nada disso. Fé é a sua resposta e a possibilidade de você dar uma resposta a Deus. Então, aqui você vai começar a compreender, por isso que nós precisamos estudar essas virtudes teologais com mais vagar, com mais tranquilidade, que nem fizemos com a virtude da humildade. Então, essas próximas aulas, nós precisamos nos atentar a essas coisas. Por exemplo, a virtude da esperança. Enquanto a virtude teologal da fé sustenta a nossa inteligência, ilumina a nossa inteligência, aumenta a nossa capacidade de enxergar e entender o mundo, porque nós estamos olhando o mundo através do olhar de Deus, através da sabedoria de Deus, dos dons de santificação. Então, veja, você enxerga hoje, que nem eu falei para vocês no começo do programa, tem pelo menos 3 grupos que são anticristãos se degladiando para dominar o mundo. Ora, esses 3 grupos estão brigando entre si, ora, um está unido com o outro contra o terceiro grupo e vice-versa. Ora, os 3 estão juntos, ora, os 3 estão separados. Quer dizer, então você está diante de um conceito humano, você está enxergando aqui. Mas aí, as pessoas vão fazer análise disso e vão analisar os professores de história, professor de geografia, professor de geopolítica. Essas pessoas vão analisar isso de forma humana. Eles não são capazes de enxergar a ação de Deus através dessas realidades humanas que se apresentam. Por quê? Porque eles não permitem e não aceitam que existe Deus, não aceitam que existe Jesus, não acreditam que Jesus seja o Senhor. Eles acham que isso tudo são fábulas e mitos, e a realidade é só aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos. Então, a análise se torna uma análise paupérrima, porque ninguém tem, humanamente falando, todos os dados para a gente compreender perfeitamente o que está acontecendo no mundo. E mesmo que tivesse,
A análise continuaria pobre, porque é uma análise humana. Então, a fé, ela vem em nosso auxílio para que a gente enxergue além daquilo que nós estamos vendo. O que está por trás? Quem está por trás? Quem é que está movendo, no fundo, essas forças? E por quê? Né? Quem que é o mal que está por trás? Quem que está agindo em nome do mal e quem que está agindo influenciado pelo conjunto? Você percebe? Então, Deus vai dando para a gente uma capacidade de inteligência, de fé, e que ilumina a nossa inteligência. Você vê que tem determinados grupos que estão completamente aderidos ao demônio. Só que ninguém fala isso nessas análises de geopolítica, de história, ninguém, porque não consegue enxergar. Tem determinadas pessoas que estão orbitando ao lado desses grupos que foram contaminadas, que foram envolvidas, que não estão diretamente ligadas ao mal. São instrumentos do mal, sem perceber que são instrumentos do mal. Quantas pessoas são instrumentos, por exemplo, do marxismo, sem compreender a gravidade que é o marxismo? Você percebe? Mas quantas pessoas agem como marxistas completamente entregues ao mal? Então, como é que a gente sabe, como é que a gente enxerga? A gente é melhor que os outros? Claro que não. É porque Deus permite que a gente enxergue as realidades, que a nossa inteligência seja iluminada pela ação da virtude teologal da fé. Agora, veja, o ser humano ele não tem só a inteligência, ele tem também a vontade. Então, a virtude teologal da esperança vai agir na nossa vontade. Enquanto a virtude teologal da fé age na nossa inteligência, a virtude teologal da esperança age na nossa vontade. Então, a virtude teologal da esperança, ela foca a nossa vontade a buscar o céu, a querer ir para o céu, a querer estar com Deus, a querer ser mergulhado por Deus na Trindade Santa. Então, a nossa vontade, aquilo que nos faz agir, ela é iluminada pelo poder de Deus através da virtude teologal da esperança. Veja, quantas e quantas vezes nós nos deparamos com o nosso fracasso, com o nosso pecado, com a nossa fragilidade. Aí, quando você está debaixo desse contexto e vem a tentação do mal e fala que você é mal, que você não serve para nada, que você... Você percebe? Se você deixar se levar só pelo negativo, a sua visão é uma visão distorcida. Porque a vida não é só negativo. A vida é negativo e o positivo. Tem hora que você está lá embaixo, tem hora que está lá em cima. Isso é fé. A fé me ajuda a enxergar. Agora, a esperança me dá forças para quando eu estou nessa fase negativa, puxa vida, errei, fracassei, estou frustrado, pequei, me dá a garantia interior de que Deus continua me amando. Que o meu destino não é esse. Que esses erros todos servem para que a gente possa ser purificados para um dia estarmos mergulhados em Deus, para sermos deificados. Se lembra da aula passada? Então, as virtudes teologais, elas vão agir no nosso ser, elas vão agir na nossa realidade de vida, para que a gente possa ser deificados por Deus, para que a gente possa viver da forma como Deus quer que a gente viva. A virtude teologal da esperança me garante que, apesar da minha fraqueza, que apesar da minha fragilidade, que apesar da minha tristeza, dos meus medos, das minhas mágoas, dos meus complexos, dos meus pecados, se eu deixar o Espírito Santo agir em mim, eu posso ser santificado. Então, as virtudes teologais, elas vão dar base para as virtudes humanas. A virtude humana, por exemplo, da temperança, ela passa a ter sentido porque, puxa vida, se eu me deixar levar
pelos prazeres, eu vou me afastando desse Deus. Eu vou me afastando desse amor, eu vou me afastando dessa ação do Espírito Santo. Se eu me deixar levar pela comida, pela gula, pela impureza, pela pornografia, pela mentira, pelo ódio, pela raiva, isso tudo fecha a ação de Deus na minha vida. Põe uma barreira entre a ação direta na minha vida. Então, quando você está ciente dessa fraqueza sua, vem a virtude da esperança e fala, não, você não está perdido. Você não está perdida. Deus é capaz de te curar, de te perdoar, de te salvar, de refazer tua história. Por quê? Porque você foi chamado e criado por Deus, não para esse mundo. Você foi criado por Deus para ser colocado dentro da Trindade Santa, para participar do amor que Deus Pai tem pelo Deus Filho e que Deus Filho tem por Deus Pai. E esse amor é tão grande que se personifica na pessoa da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Você foi chamado por Cristo a ser mergulhado nessa relação de amor. Mas para isso você precisa ter estrutura de santificação. Você precisa ser refeito. Então, as virtudes teologais refazem o nosso ser natural de tal forma que nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Sabe, é uma transformação. Não é só uma transformação moral, é uma transformação do ser humano como um todo. Então, isso é muito importante. Por isso que é legal você compreender este contexto. E a virtude teologal do amor, da caridade, ela é a mais importante de todas. Porque a virtude teologal do amor, da caridade, ela aperfeiçoa o nosso coração. Ela aperfeiçoa o nosso desejo, né? O amor. Eu vou buscar o amor real. A virtude teologal da caridade faz com que eu compreenda que o verdadeiro amor não é humano. O verdadeiro amor é divino. Porque Deus é amor. E aí eu quero me aproximar desse Deus e ficar com esse Deus, e estar com esse Deus. E nessa dinâmica de procurar a Deus e estar com Deus, amar o próximo. Porque aí você percebe que quem gera amor em nós é Deus. Porque o nosso amor humano, a nossa capacidade de amar é muito pequena e muito frágil. Então a virtude teologal do amor, que é uma capacidade que vem de Deus, assim como a esperança vem de Deus e a fé vem de Deus em nosso socorro e em nosso favor, vai fazer com que eu ame de forma adequada quem eu devo amar em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Mas só consigo amar ao próximo como a mim mesmo se eu estiver dentro dessa dinâmica de ser amado por Deus e de reconhecer esse amor em mim e de querer estar nesse amor. Então, isso quem faz é a virtude teologal da caridade. Então, a virtude teologal da fé ilumina a minha inteligência. A virtude teologal da esperança ilumina a minha vontade. Veja, quando nós estamos em Deus, os nossos projetos não são mais os projetos que nós tínhamos quando estávamos longe de Deus. Os nossos projetos eram projetos puramente humanos. Não, eu vou... E o mundo faz isso muito com a gente, né? O grande projeto que eu tenho de vida é construir algo como Bill Gates construiu. O cara, numa garagem, conseguiu transformar o mundo. Então, esse é o meu projeto de vida. Quando você está no mundo, você vai reagir de acordo com os valores do mundo, os projetos do mundo. Sabe, você ter uma boa profissão é legal, você trazer uma grande ajuda para a humanidade é legal, mas será que esse é o projeto que Deus tem para você? Ou esse é um projeto seu, que foi contaminado pela visão orgulhosa e prepotente do mundo? Então, quando você está sob a virtude da esperança,
você começa a perceber que os projetos que Deus tem para nós são milhares de vezes melhores. E aí você encaminha a sua vontade, ungido pelo Espírito Santo, para Deus. O seu grande projeto passa a ser viver em Deus. E vivendo em Deus, trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Veja, então quem permite isso é a virtude da esperança. Porque a virtude da esperança me leva a desejar estar com Deus. E a caridade, o amor, me leva a amar esse Deus acima de tudo. Então, é muito bonito tudo isso, é muito legal. Isso é só um preâmbulo para a gente entender esse contexto todo, né? Devagarzinho nós vamos entendendo com mais profundidade, porque essas virtudes teologais, elas são base para a nossa vida. As virtudes teologais, elas dão forças, porque, de alguma forma, elas nos conectam com Deus diretamente. Elas nos conectam com Deus diretamente, né? Enquanto as virtudes cardeais humanas, né, regulam a nossa relação com as outras pessoas, não é? Fortaleza, justiça, temperança, prudência, né? Regula a nossa relação com as outras pessoas. As virtudes teologais, elas vão trabalhando a nossa relação com Deus. E ao mesmo tempo que a nossa relação com Deus vai sendo trabalhada, as virtudes teologais vão dando sentido para as virtudes humanas. Fortaleza, justiça, temperança e prudência. Sabe, o foco é duplo. Então, as virtudes teologais, elas trabalham profundamente a nossa relação com Deus. O nosso trato com Deus e o trato de Deus conosco. E essa relação com Deus vai embasando a nossa relação com o próximo e conosco. Você percebe? Então, as virtudes teologais são base para as virtudes humanas. Como é que eu vou ter a justiça, a virtude real da justiça, se eu não estou intimamente ligado com Deus? Eu não sei o que o outro precisa no fundo. Sabe? As ideologias falam, o outro precisa de dinheiro, e ponto. Se você dá dinheiro, se você ajudar materialmente, se você tirar a pessoa da miséria, é o suficiente. Será? Será que isso é justiça perfeita? Ou será que isso é uma face da justiça? Uma face inicial da justiça? A justiça é muito mais que isso. Então, como é que eu vou saber ser justo, se eu não estou intimamente ligado pela fé com Deus, se eu não busco Deus acima de tudo e se eu não amo a Deus acima de tudo? Eu nunca vou saber, porque quem vai me iluminar para eu entender o que uma pessoa precisa, o que ela mais precisa e o que eu posso ajudar, se eu não estiver intimamente ligado com Deus através das virtudes teologais, eu nunca vou saber ser justo de forma adequada. Eu vou ser justo, se possível, humanamente falando. E olhe lá. Então, a justiça vai muito além daquilo que a gente enxerga. E o que ilumina, além do que a gente enxerga, é a fé. E o que me dá forças para lutar, para ajudar esta pessoa, é tanto o amor quanto a esperança. Então, é importante que a gente compreenda. As virtudes teologais, elas são base para a nossa relação com Deus e a nossa vida de virtudes humanas. O que mais? Já falei, ela é fundamento da moral, né? E ela nos dá uma força espiritual. Como é que a gente age diante do sofrimento? Como é que a gente age diante das dores que nos chegam? Como é que a gente vê os fracassos? Se eu não estiver intimamente ligado a Deus através da virtude teologal da fé, da virtude teologal da esperança e da virtude teologal do amor, como é que eu vou lidar com as dificuldades da vida, com os problemas que se apresentam? Como é que eu vou conseguir viver diante de grandes problemas se eu não estou ligado com Deus? Eu vou ser massacrado por esses problemas. Eu vou ser amassado por esses problemas.
eu vou me sentir diminuído diante disso tudo. Porque a vida é cheia de dificuldades. Como é que eu lido com as dificuldades? Eu uso as dificuldades como um trampolim para crescer para Deus, para crescer para o amor ao próximo, ou eu uso as dificuldades para viver um complexo de inferioridade brutal? Ou eu uso as dificuldades para justificar a minha indiferença a Deus e ao próximo? Como é que pode ter sofrimento? Se Deus existe, como é que pode ter sofrimento no mundo? Não é tanta gente que fala isso? Pois é, a pessoa, quando ela não tem Deus no coração, ela vai olhar para as dificuldades ou como uma prova que ela não consegue superar, ou com uma forma de ódio, de revolta, de revolução. Quer dizer que, então, como é que Deus permite que uma criança sofra? Como é que Deus permite que uma criança cresça sem papai e sem mamãe? Mas não é culpa de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Não criou isso. Deus criou a humanidade boa, equilibrada. Foi a escolha da humanidade pelo pecado que desequilibrou a humanidade. E esse desequilíbrio da humanidade traz todos esses problemas. Deus não queria nada disso. Só que quando você não está em Deus, você não é capaz de enxergar isso. Você começa a olhar para Deus como um carrasco, como alguém indiferente, como um Deus incoerente. Você se torna uma pessoa avessa a Deus, você se torna uma pessoa avessa a você mesmo, avessa a sua história, avessa a vida. Quantas pessoas hoje se drogam porque estão avessas à vida? Quantos jovens vão pro suicídio porque estão avessas à vida? E quando se deparam com a injustiça e com o sofrimento que o pecado causou na humanidade, se desesperam e se tornam pessoas vingativas, iradas e irônicas. Sabe, uma pessoa que não aceita mais nada. Então, veja, aí você percebe a importância das virtudes teologais. Vamos fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente continua. Vamos continuar aqui. É bonito a gente analisar essas coisas todas, né? Uma coisa que eu acho tão bonita, por exemplo, é quando você na Igreja Católica pega os santos e as santas. Quem são os santos e as santas? São homens e mulheres que, apesar da sua fragilidade imensa, apesar da sua fraqueza imensa, descobriram isso e se abriram para Deus. Deixaram que Deus moldasse a sua vida. Você pega os santos, é a história dos santos e das santas. Cada santo e cada santa, ele se abriu à ação do Espírito Santo, que chega até nós pelos sacramentos da igreja. O Espírito Santo não vem voando. O Espírito Santo, ele tem espaço em nós a partir do momento em que Cristo morreu numa cruz. Ele age dentro da gente a partir da ação de Cristo. Percebe? Agora, como é que esse Espírito Santo vai entrar e agir dentro de mim? Ele vai agir dentro de mim através dos sacramentos da igreja, do batismo, do crisma, da confissão, da Sagrada Eucaristia, do sacramento do matrimônio, do sacramento da ordem e sacramento da unção dos enfermos. Então, esses sacramentos permitem a ação do Espírito Santo dentro de mim. E através da ação desses sacramentos, o Espírito Santo, com a sua pessoa divina, junto com o Pai e o Filho, que vem fazer morada em nós, junto com a graça santificante, junto com os dons de santificação e junto com as 3 virtudes teologais, vai nos moldando de tal forma que nós vamos adquirindo uma vida sobrenatural. Uma vida não mais natural, só natural. Nós passamos a ter uma vida sobrenatural. Passamos a participar da natureza de Deus. Quando você para pensar nisso, gente, isso é muito grande. Isso vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Nós somos simples criaturas que, por mérito de Cristo, pelo amor de Cristo, passamos a ter uma vida em Cristo, e essa vida em Cristo nos transforma de tal maneira que nós deixamos de ser só simples criaturas naturais
e começamos, de alguma forma real, participar da natureza de Deus. Porque partilhamos daquilo que Deus está nos dando, e aquilo que Deus está nos dando faz parte da natureza divina. É como se ele pegasse algo dele e nos desse, não é como, é algo dele que ele nos dá. Você percebe? Então, veja, essa capacidade de ser transformado, essa transformação é aquilo pelo qual nós fomos, é para isso que nós somos criados. Deus nos criou porque Ele quer que a gente participe da natureza dele. Ele quer que a gente esteja profundamente unido a Ele, de tal forma que a gente participe da sua própria natureza. E como que a gente se torna capaz disso? Não somos nós que nos tornamos capazes, é Deus que nos capacita. É Deus quem vai, ao longo da nossa vida nesse mundo, transformando a nossa existência. Nós vamos deixando de ser simples criaturas humanas. No batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus. Real. Não é uma teoria. Veja, não é uma imaginação. A igreja não está em si. Filho de Deus. Não. Cristo revelou isso. A fé me garante que isto é verdade, que isto é real. Não é uma imaginação. Percebe? Você vê hoje, por exemplo, um mundo materialista, onde a ciência passou a ser o centro da existência da humanidade, grupos de homens e mulheres cientistas que tornaram a ciência uma idolatria, e essa idolatria da ciência chama-se cientificismo. Essa idolatria, ela é terrível por causa disso. Ela fala, não, o cristianismo é um mito. São pessoas que imaginam coisas. Veja, não imaginam nada. Isso não é uma imaginação. Isso foi algo que Deus revelou para a humanidade. E a virtude da fé me garante isso. Eu começo a enxergar isso, eu começo a perceber os sinais disso, porque Deus revela as coisas. Não revela tudo. Sabe? Eu estou vendo essa garrafa aqui. Ó. Eu preciso de sinal para ver essa garrafa? Não, eu estou vendo. Agora, se eu não estou vendo essa garrafa aqui, mas eu sei que ela está perto de mim, eu preciso perceber sinais. Então, a fé, ela não é só uma realidade de enxergar coisas que a gente não vê. A fé permite a gente perceber sinais e, a partir desses sinais, concluir a existência de algo que vai além da gente. Então, a fé não é algo que está absolutamente no escuro. A fé é a capacidade de ver os sinais. E essa capacidade de ver os sinais nos vem de Deus, através da ação do Espírito Santo. Então, por exemplo, amar a Deus, eu não estou amando uma entidade desconhecida. Deus se revelou. A história da revelação vem através do povo de Israel, vem através da igreja, vem através da própria criação. Quando você olha no microscópio uma folha de uma planta, de uma árvore, você percebe que aquela folha tem uma estrutura, tem células. Como é que essas células foram criadas? Do nada? Um monte de minerais se uniram e formaram uma célula, que é vida? Não tem isso. Quer dizer, aí você começa a perceber que existe uma realidade sobrenatural que gera vida. A vida tem suas leis, a vida tem as suas regras, você tem regras físicas, químicas, biológicas, microbiológicas, e aí você começa a perceber que existe uma ordem por trás da criação. Essa criação não é fruto dela mesma. Como é que algo que não existia passou a existir? O nada não gera criação. Então é importante que a gente vá percebendo os sinais. Então, quando o homem começa a pensar, ele começa... Espera um pouquinho. A vida não pode vir do nada. O nada não pode gerar vida.
Essa vida ela tem que ter vindo de algum lugar, de alguém. E aí você começa a compreender que, nossa, espera um pouquinho, existe sim um início para a vida. Não aconteceu ao acaso. Porque o acaso não pode causar. O nada não pode causar. O inerte não pode causar. Algo criou. Alguém criou. Alguém gerou vida. Veja, e aí você começa a perceber sinais. E esses sinais você vai codificando pela ação do Espírito Santo. Isso é muito lindo. Entende? Então isso é muito lindo. Então o santo e a santa foram homens e mulheres que se abriram a esta ação maravilhosa do Espírito Santo dentro da gente. Eles não são super-homens ou super-mulheres. A Mulher Maravilha e o super-homem. Não. São homens e mulheres como nós que, de repente, tocados pelo amor de Deus. Como é que a gente é tocado pelo amor de Deus? Quando a gente deixa de ser o centro do mundo. Quando a gente percebe a nossa fragilidade. Enquanto a gente acha que a gente é tudo, a gente fecha as portas para ser tocado pelo amor de Deus. Mas a partir do momento em que você se depara de alguma forma com a sua fragilidade, aí você pode abrir as portas para começar a compreender o amor de Deus. Enquanto isso não acontece, você se sente a pessoa mais importante da face da terra, você acha que tudo depende de você. E o mundo te incentiva a viver desse jeito. Então, o santo foi e a santa foi aquele que percebeu, foram aqueles que perceberam que eles não estão com essa bola toda. E que, ao invés de se desesperar, ao invés de se revoltar, ao invés de se tornar pessoas fechadas, obliteradas, se abriram a este Deus. E é tudo que Deus espera, que a gente se abra a Ele, porque aí Ele pode fazer a obra, através do poder do Espírito Santo, porque Ele tem poder de fazer isso, né? Ele tem poder de causar essas realidades, né? Então você pega, por exemplo, vamos pegar alguns santos aqui, vai, deixa eu ver se eu encontro aqui. O primeiro santo que eu queria falar com vocês, rapidamente, como exemplo de fé, é um homem chamado Agostinho, Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona era um homem pagão, um homem que buscava a verdade. Veja, Santo Agostinho sentia um desejo interior profundo pela verdade. Profundo, profundo. Veja, a vida de Agostinho sempre foi buscar a verdade. Ele ansiava pela verdade, ele ansiava pela beleza, ele ansiava pelo amor. Sabe, o que movia Agostinho era buscar a verdade. Então ele foi buscar a verdade num monte de lugares. Ele achava que a verdade estava nos prazeres da vida, que a verdade estava em outras religiões, que a verdade estava no poder, no sucesso. E aos poucos ele foi conhecendo tudo isso, buscando tudo isso, vivendo tudo isso. Viveu como pagão, no sentido mal, inclusive. Teve uma vida extremamente desregrada, até o ponto em que ele encontrou Deus. Porque ele ansiava pela verdade. Foi a busca pela verdade que levou Agostinho para Deus. Ele passou por várias religiões. A religião dos pagãos, outras religiões, e aí, de repente, ele encontra a verdade absoluta em Cristo. E aí Santo Agostinho se torna um doutor da igreja, um bispo. Um padre, um bispo, um doutor da igreja, porque ele compreendeu em Deus aquilo que Cristo revelava, a grandeza da revelação de Deus, fé. Por isso que o primeiro exemplo de um santo que foi movido pela fé, pela virtude teologal da fé, foi Santo Agostinho. Tem vários, mas Santo Agostinho é bem conhecido, então a gente pode perceber, veja, a virtude teologal mais forte em Santo Agostinho era a virtude teologal da fé. Porque a fé ilumina a nossa inteligência e a nossa inteligência sempre busca a verdade. Isso faz parte do ser humano. O ser humano busca a verdade.
Você vê um monte de gente buscando um monte de caminhos e acha que encontrou Deus aqui, acha que encontrou Deus ali, e de repente passa um tempo, não era isso, até a hora que a pessoa encontra Cristo. Quando a pessoa encontra Cristo, aquela ânsia, aquele desejo pela verdade que todo ser humano tem, e Santo Agostinho revela isso de forma claríssima, porque ele viveu isso. A história de Santo Agostinho é exatamente essa. Sabe? Um homem que desejava a verdade acima de tudo. Mas o que é a verdade? Quem é a verdade? E o quanto tempo Agostinho buscou a verdade? E quando ele encontrou a verdade, ele se dedicou totalmente, abriu mão de tudo e viveu para essa verdade que é Cristo. Veja, a virtude teologal que moveu Santo Agostinho é a virtude teologal da fé. Tá certo? Que a virtude teologal da esperança também moveu Santo Agostinho, a virtude teologal do amor também moveu Santo Agostinho, mas o que mais refletia, o que mais fez Agostinho ser Agostinho, o doutor da igreja, o grande teólogo, é este anseio pela verdade. Como é lindo isso, né? Como é importante a gente pegar exemplos, né? Vamos pegar um outro exemplo de um santo ou de uma santa que viveu para a virtude da esperança. Tá aqui uma santa que eu amo muito, muito, muito. Como eu gosto de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus viveu e foi santificada pelo Espírito Santo, mas a virtude mais característica, a virtude teologal que mais caracteriza a história de Santa Teresinha do Menino Jesus é a virtude da esperança. Ela viveu uma intimidade profunda com Deus, a virtude do amor também. Mas ela viveu uma intimidade tão profunda com Deus, tão profunda, ela conversava com Cristo, ela tinha uma relação íntima com Cristo. E ela desenvolve na vida dela, né, a pequena via de santificação. Eu não tenho força para nada, eu não sou capaz de nada, é Cristo quem realiza essa santificação em mim. Então eu vou viver para Cristo, com Cristo e em Cristo. Cristo para Teresinha era o grande elevador. Teresinha se colocava como uma criança, por isso que é Teresinha do Menino Jesus, ela se colocava como uma criança nas mãos de Jesus e deixa Jesus fazer minha obra de santificação, deixa Jesus me santificar, deixa Jesus me dar a sabedoria que eu preciso, deixa Jesus me levar para o céu. É a pequena via, é a total dependência de Deus, é a total esperança na ação santificadora de Deus, por isso a virtude da esperança. Então, ela viveu momentos terríveis na vida dela. Ela viveu noites escuras, brutais. E mesmo assim, quando o demônio a atacava de forma terrível, ela permaneceu em Cristo. Ela não sentia mais nada. Ela não sentia amor, ela não sentia apelo, ela não sentia mais a presença de Cristo, ela não sentia mais nada. Mas mesmo diante dessa ausência, a virtude da esperança, que vem de Deus, não vem do nosso sentimento, da nossa força, é uma capacidade sobrenatural, é um hábito sobrenatural. Não, eu tenho certeza de que Deus não me abandona. Por mais que eu não sinta nada em relação a Deus hoje, por mais que eu esteja numa noite profundamente escura, eu tenho certeza de que Deus me salva, de que Deus me mantém, de que Deus cuida de mim, de que Deus me santifica, e eu não sinto mais absolutamente nada. Teresinha do Menino Jesus. Virtude da esperança. O que manteve Teresinha aos pés de Cristo, diante dessa noite terrível que ela viveu, foi a virtude da esperança. Sabe? Então é bonito a gente saber isso, é bonito a gente saber que a igreja é repleta desses exemplos, né? Um outro santo que é muito, muito moderno, eu acho que é legal a gente olhar, né? Que é a virtude da caridade, do amor ao próximo, amor a Deus, e movido por esse amor a Deus, amar ao próximo. Amar ao próximo a ponto de dar a sua vida ao próximo. São Maximiliano Kolbe.
São Maximiliano Kolbe, ele foi preso no campo de Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial. E quando ele viu um pai que ia ser morto pelos nazistas, né? E ele viu que esse pai estava sofrendo porque esse pai estava preocupado com seus filhos. O que seria desses filhos se ele morresse? Então esse pai estava extremamente tocado pela tristeza porque a morte que os nazistas estavam oferecendo para eles, porque ele estava condenado a morrer nesse campo de concentração nazista, iria fazer com que os filhos dele se tornassem órfãos. E aquilo desesperou esse pai. Não tanto pela morte em si, também, mas muito mais pelo fato de saber que os filhos iam ficar sozinhos, abandonados numa época brutal. São Maximiliano Kolbe não teve dúvida. Ele falou, não, eu fico no lugar dele. E morreu no lugar desse homem. Ele ofereceu sua vida, não só durante o tempo que ele esteve fora do campo de concentração, ele viveu para Deus, ele viveu para a igreja, ele amava a Deus e amava a igreja, ele doou sua vida à igreja. Quando preso no campo de concentração, ele cuidava dos outros presos, cuidava de quem estava sofrendo, rezava pelos algozes, ele amava todo mundo. E, de repente, quando ele viu o sofrimento desse judeu, desse pai judeu, ele abriu mão da sua própria vida. Ele falou assim, não, eu fico no lugar dele. E morreu. E a morte dele foi terrível, porque a morte dele não aconteceu imediata. Eles deixaram ele durante muito tempo passando fome e ele não morria. Até uma hora que eles acabaram matando. Então veja, este amor pelo próximo. Amor a Deus em primeiro lugar, amor à igreja, veja, é sobrenatural. Gente. Isso vem de Deus. Este amor não é só sentimento, é infinitamente mais do que sentimento. É a certeza de que vale a vida ser vivida sob o amor de Deus. Sem o amor de Deus nós não temos nada. E movidos por esse amor, Maximiliano Kolbe conseguiu amar o próximo a ponto de se entregar sua vida, literalmente. Muitos santos e santas entregam sua vida no serviço, na doação. Maximiliano Kolbe fez tudo isso e também entregou sua vida para que outra pessoa não morresse. Ele preferiu morrer no lugar dessa pessoa. Veja, virtude teologal do amor. Então, esses estudos que nós vamos fazendo, esses estudos que nós vamos trabalhando, construindo, são estudos que visam uma realidade. Não visam um ideal. Percebe? Percebe a diferença? Visam uma realidade. Que realidade? Uma realidade sobrenatural. Uma realidade que vai além do natural. E é exatamente isso que nós recebemos de Cristo. Essa realidade sobrenatural, que ilumina a nossa inteligência, que ilumina a nossa vontade e que ilumina os nossos corações. Então, sem as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, nós perdemos a vida. Porque a nossa vida passa a não ter sentido. Então eu quero agradecer a Deus do fundo do meu coração, agradecer a Deus porque Deus está nos dando a oportunidade de mergulharmos nessas realidades. Não é uma teoria, não é uma imaginação, não é um sonho, não é um mito, é algo absolutamente palpável. É uma transformação que Deus realiza em nós. A todos aqueles que se abrem a Cristo, ao Espírito Santo e a Deus Pai, através dos sacramentos da igreja. Veja, isto é, por isso que a igreja é importantíssima. Quando as pessoas falam, eu não preciso de igreja para nada, eu me relaciono com Deus, mentira, você não tem noção do que você está falando. Você não tem ideia do erro que nós estamos cometendo. Quem nos transforma para sermos e termos uma vida sobrenatural, que é impossível para o homem obter uma vida sobrenatural, porque essa vida sobrenatural é de Deus.
A nossa vida é natural. Mas para nós termos uma vida sobrenatural, e Deus quer que a gente tenha uma vida sobrenatural, e é isso que Ele realiza em nós, através das 3 virtudes teologais, através dos dons de santificação, através da presença do Espírito Santo dentro de nós e através da graça santificante. Essa transformação. Eu deixo de ser uma simples criatura e passo a ser filho de Deus. Veja, filho de Deus. Eu vou ser mergulhado, eu estou sendo mergulhado no meu batismo na natureza divina. Eu ganho uma nova natureza. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.